Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 convidados muito especiais. Um viajou até cá, atravessou o mar, o Atlântico, para se juntar a nós, o Thomas Fischer, que vocês já conhecem, aí quem nos assiste regularmente já conhece. O Thomas já teve a oportunidade de estar connosco aqui neste Palco do Ser-se algumas vezes e hoje junta-se novamente a nós com uma novidade que nós depois já vamos falar um pouco sobre ela. Temos a Marta e o José, mas eu vou passar a eles para mandarem beijinhos aí para casa. Thomas. Bem, olá a todas e a todos e obrigado por esse convite e pelo destaque dado a esse livro que acaba de sair e pronto, visito os Açores com alguma regularidade desde há 40 anos e neste livro partilho as minhas impressões, conto o que vi mudar desde então, partilho a minha admiração por imensas coisas que sempre me fascinaram, a minha admiração pela evolução dos Açores nos últimos 40 anos, mas também tenho alguns comentários bem críticos e não vou dizer mais. Muito bem. Marta. É um prazer estar aqui novamente nas Janelas de Conto, acompanhado de 2 cavalheiros que eu admiro muito, diferentes nas suas maneiras de ser e pensar, o que vai fazer um debate muito interessante, e dar um beijinho mais uma vez para todos aqueles que me acariciam, que são muitos, graças a este maravilhoso programa. Muito bem, obrigada, Marta. José. Olá, boa noite, mais uma vez cá estou. Desejo uma boa noite para todos, beijinhos e abraços para toda a gente que me estão a ver e que continuam a ver este programa. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada aos 3. Vamos começar aqui com um trecho aqui do livro magnífico de Thomas, que se chama Os Açores, Mistérios e Mudança. A perspectiva e a paixão, não é? A paixão de um jornalista viajante. Paixão que tem defeitos, ok? Portanto... E se não tivesse havido tanta imigração? Como seriam os Açores sem imigração maciça? Como seria se os navios baleeiros não tivessem começado a escalar os Açores em 1765? Se muitos jovens não tivessem dado o salto cheios de esperança, mas para um futuro incerto, a bordo daquelas embarcações para escapar à pobreza e ao serviço militar? Se não tivesse começado um êxito para a América do Norte no século XIX. Os meus mergulhos na história da imigração portuguesa, em geral, e açoriana em particular, foram ricos em descobertas. Soube sem surpresa que Portugal se tinha tornado um país de imigrantes. Já na época dos grandes descobrimentos e do povoamento das colónias, em particular depois da descoberta do Brasil. Nos anos de 1970 e 1980, ao conhecer Portugal continental, fiquei surpreendido ao saber de tantas famílias com parentes imigrados algures na Europa. Muito maior foi ainda o espanto ao perceber-me da dimensão da imigração açoriana. É impressionante ver a descida da população nos Açores. Do seu pico de 327 mil pessoas em 1960 para os menos de 240 mil de hoje. Sendo evidente que isso não se deve só à migração interna e à imigração, mas também à quebra da natalidade. Não deixa de ser impressionante ver estatísticas a mostrar que só nos 10 anos entre 1965 e 1974, umas 100 mil pessoas partiram dos Açores, sobretudo para os Estados Unidos da América e para o Canadá. Num trabalho publicado em 1991, citei o professor açoriano Mário Fortuna, por ter achado num estudo que os Açores sem a imigração podiam ter problemas sociais de dimensão semelhante aos de alguns países da América Latina.
Foi uma comparação drástica, mas provavelmente realista. A imigração só traz benefícios? Já em fins da década de 1980, apercebi-me de que os imigrantes também podiam ser alvos de comentários críticos. Vêm passar aqui as férias, fartam-se de pagar copos e contam-nos como somos parvos. Porque não imigramos também? Desabafou um amigo meu numa das ilhas mais pequenas, dizendo-me que os imigrantes também eram designados às vezes e de forma aparentemente algo depreciativa por calafonas. Mas o que seria da nossa terra se toda a gente decidisse ir embora? Somos nós que aqui ficamos e aguentamos, que seguramos o barco a querer um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Um futuro melhor aqui. E acrescentou que se antigamente tinha sido os filhos e as filhas a seguir os progenitores para longe, agora, na altura que decorreu esta conversa, eram cada vez mais as mães e os pais a seguir os passos das filhas e dos filhos a emigrar. No entanto, depois de séculos de imigração, os Açores também se veem confrontados com a imigração. Com duas variantes, para ser exato. Há imigração laboral, pessoas a trabalhar em grande parte na área da hotelaria, da restauração e da construção civil, em condições muitas vezes precárias, e há a chegada de pessoas abastadas a adquirir casas com poder de compra muito superior ao dos naturais dos Açores, para quem a habitação se torna cada vez mais um luxo. Os Açores deram grandes saltos nos últimos 50 anos, mas estão longe de garantir a vida digna para todos. E a solução não pode ser, ou pelo menos não parece desejável que seja, uma vez mais, a imigração em massa. Este é o nosso trecho, aqui deste livro fabuloso, já está disponível se quiserem adquirir. E vou começar pelo G, não começo pelo Thomas, porque acho que é importante, não é, Thomas, ouvir-se primeiro aqui, quem não conhece o livro, a sua opinião em relação a este trecho, e depois passamos aqui para o Thomas. José, o que é que nós podemos refletir sobre estas palavras do Thomas? Eu li várias vezes este texto, como eu já disse, tinha panos para mangas para a gente, se fosse para debulhar as coisas. Fala muito na realidade dos Açores e dos açorianos e das pessoas para cá vêm e de cá partem. Os Açores foram ilhas que começaram com imigração, ou seja, colonização, quando foram descobertas, em 1500 e não sei das quantas, e depois vieram para cá deportados, aqueles, na altura não sei se chamavam também presos políticos ou não, mas devia ser parecido, para o Castelo de São João Batista, para aqueles fortes que nós tínhamos cá. E aí a ilha foi dividida, porque a nossa ilha era em 1700 e tal, ou 1800, era de 4 ou 5 pessoas. Eram aqueles donatários, capitães donatários que vinham e o governo, o rei dava-lhe aquele tanto de tempo para... Ou seja, depois eles iam fazendo isto. Então sempre tivemos... E a partir daí, quando começou as guerras liberais e isto tudo, começou a haver a imigração, porque a fominha começou a chegar aqui. Começando pelas ilhas das Flores e do Corvo, mais ocidentais, muito assoladas pelos piratas, e então as pessoas tinham medo e fugiam, e teve quase deserta, segundo se lê. Por isso os Açores sempre foi ilhas de imigração e de emigração, de imigrarem as pessoas, principalmente para o Brasil. No princípio foi para o Brasil, depois passou para a América e para o Canadá. É claro que vai à procura, todos foram à procura da realidade, daquele sonho do dia melhor da manhã. Quantas vezes não foi o inverso, não foi o reverso da medalha, não é?
Eu já falei aqui Aliás, nisto. já tivemos a oportunidade, o José partilhou a sua história também de imigração, não é? Embora temporária, mas relatou aqui realmente que nem tudo é o... Uma das coisas engraçadas sem graça nenhuma, é que, por exemplo, para se vir para a Terceira, eu vim para aqui como imigrante. Eu sou natural de São Miguel e vim para aqui com 3 meses, mas vim como imigrante. Os meus pais, o meu pai estava cá na tropa, a minha mãe veio, mas veio quase, não era bem carta de chamada, era um termo de responsabilidade onde tinha lugar para ficarem cá, não sei o quê. E o meu pai, como veio para cá para a tropa, nós viemos para cá. Eu só vim a descobrir isso em 2012 ou 2010, do meu primeiro livro, quando o Dr. Cunha de Oliveira, que já lá está, me disse que eu era imigrante. Disse, eu sou açoriano, está bem, mas vieste imigrar de São Miguel para a Terceira. E eu fiquei assim. Então foi na altura que eu fui aprofundar e realmente era verdade. Hoje já não é isso. A gente aqui, muitas pessoas pensam que imigrar agora, ou desde 60, vamos muito mais para trás, vamos de 60, quando houve os terremotos, o vulcão dos Capelinhos, essas coisas todas, imigrou daqui. Foi algo que ficou com meia dúzia de pessoas, e muitos vieram, por exemplo, de São Jorge, veio para a Terceira, para a qual foi a freguesia, para São Bartolomeu, que foi a freguesia fronteira com São Jorge, com o Topo, principalmente pessoas do Topo, vieram para cá. Para São Bartolomeu teve uma altura, aí há 50 anos, não é mais do que isso, talvez tivesse mais pessoas de São Jorge que tinham de São Bartolomeu mesmo, porque vinha famílias de São Jorge eu conheci com 13, 14, 10, 11 filhos. E depois casaram, ficaram e São Bartolomeu é uma ilha, uma freguesia, muito disso. É claro, a imigração para a América foi sempre um sonho do açoriano. Mas há coisas que têm que se dividir, por exemplo, os micaelenses mais para a Bermuda, para aquela parte da Bermuda. Os terceirenses, ou para o Brasil, temos muita gente no Brasil, para a América, porque era fácil ir do Brasil para a América e depois mandar chamar as pessoas de cá. E para o Canadá, depois de aberta a imigração no Canadá, então isso foi em massa. Porque sempre fomos, desde o princípio, isto está na nossa gênese, está no nosso sangue, queremos ir sempre mais além. Por isso a imigração sempre esteve presente no açoriano. Muito bem. Obrigada, José. Marta. É interessante, porque este tema faz-me recordar vários parâmetros da minha família, que da outra vez não houve espaço para abordar. Eu posso ser felizarda, entre aspas, e ao mesmo tempo não, porque essas pessoas viram-se obrigadas a abdicar dos seus sonhos, da sua terra, dos seus ideais que pensavam para o seu futuro. Mas até familiares, tanto de parte de pai como da mãe, no Brasil. Até familiares na América, até familiares no Canadá. Dentro do país, fizeram a sua imigração para Lisboa. E tenho amigos, porque também ia muita gente aqui para a Suíça. E, engraçado, havia um certo controle financeiro. Já quando o meu tio foi um dos mais recentes a partir para o Brasil, não se podia levar um X muito avultado de dinheiro. Ele tinha feito umas economias e nem queria ir com a mão à frente ou atrás, porque havia um senhor Manel dos Altares, que eu não conheci, que mandava cartas. A minha avó, como era das poucas pessoas de idade que sabia ler, lia muitas cartas das famílias que estavam imigradas. E ao domingo, depois da missa, recebia muitas senhoras em sua casa para ela escrever as cartas para os filhos que estavam imigrados. Eu cheguei a ter 5 senhoras à espera para a minha avó escrever, que era das únicas irmãs que sabia ler e escrever. E tinha uma caligrafia, não era a minha avó, extremamente bonita. E essa carta desse Manelinho dizia que fui na barca, escondido, a fome, os ratos e a dor, minha mãe, foram muito dolorosos, como sabes, nas cartas anteriores, mas hoje encontrei alguma luz e estou nas minas.
Morreram 2 colegas meus, mas eu escapei. Mas ele escrevia engraçado. Ele dizia assim, o Mandelim continua bem. Oh, mano, como é que está as galinhas? A preocupação dele com as coisas daqui. Como é que está as galinhas? A pata chocou. Era assim umas cartas... Epá, impressionante, que eu adorava principalmente quando era o dia de ler a carta de Mandelim, porque era uma carta engraçada. E ele disse a meu tio, vem porque vais ter um mundo melhor. Mas o meu tio foi como ele disse, foi naquela ilusão. Mas ele disse, Luís, que era a minha mãe, precisava levar dinheiro. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito engenhoca e ele tinha comprado a uns ciganos uma gabardina de bege peluda e alcachoada grande. Para levar no barco, não sabia as condições que ia passar por aí fora. Então o que é que minha mãe fez? Minha mãe abriu o subforro, cá tinha 2 forros, e fez umas saquinhas baixinhas e pôs-lhe o dinheiro todo almofadado dentro da roupa. E ele levou aquela quantidade de dinheiro que lhe deu possibilidade de comprar uma quitanda. E ele era vendedor na sua própria quitanda. Mas ele passou muito, porque ele passou 4 assaltos, o filho tinha 4 anos, meu primo Jorge, que hoje é um grande ortodonto, mundialmente conhecido, vai fazer conferências para várias partes do mundo, portanto é um dentista de elite, felizmente, mais a sua esposa, e já tem uma filha que segue as pegadas do pai, e ele, o miúdo abaixou-se milímetros, o pai abaixou-se milímetros, e atrás tinham latas de feijão, e a bala arrebentou 4 ou 5. Então eles sobreviveram. Minha tia tinha um cordão que tinha valor de ouro português, e foi-lhe arrancado o pescoço a fazer ferida. Portanto, ele vivia numa quitanda que depois mandou-nos fotos, que aquilo era uma prisão. Ele dizia que saudades que eu tenho do campo, que saudades. Mas eles depois também incorporam, e está muito bem escrito, a parte do texto em que se vem fazer grandes e que se vem fazer bonitos. Mas o meu tio vinha com o seu suor, e vinha um colega dele, um empréstimo bancário para se fazer grande e depois ia para lá pagar um ano inteiro. Ridículo! Ou tens e fazes o que tens, ou não tens e não voltas. E ele perdeu um bocado os hábitos daqui e chegou à pressão dos altares, que é pouco e circunstância, em que as pessoas preocupam-se mais com o que é que tu te vestiste, não só naquela freguesia, muitas, do que os santinhos ou com a religião em si. E ele vai para a procissão, sai de casa de meu tio, de havaianas, short e blusa de alças. E meu tio, não, tens de vestir um fato. É o homem da tua nada disso. Eu não tenho nada disso. Lá a minha tia deu um jeito num fato e ele vestiu. Quer dizer, já vem com outras raízes, mas veio um Jorge simples. E eu vejo muita gente fazer o que você disse. Não vem com simplicidade. Vem fazer uma exibição, muitas vezes não é verídica, que se é muito bem, e agradeço que seja, porque essas pessoas trabalharam muito e saíram daqui muito pobres e conseguiram muito bem na sua vida, mas acho que admiro mais aquele que até pode ser um mega rico, mas que vem na sua inocência ver a sua genuinidade onde nasceu, a sua terra. Sem exuberância. Sem exuberâncias. Há uma coisa engraçada, que este texto dava panos para mangas. Até relatos de pessoas da Angola e de outros países que foram numa altura que se levava 3, 4 meses para chegar ao mais à América. E uma das pessoas que chegou lá foi o avô ou bisavô de um grande amigo meu ex-patrão, que infelizmente partiu há pouco tempo. E ele contava que ele passou muito. Ele passou doenças dentro do barco, ele passou fome, ele passou imensas necessidades, mas foi atrás daquele sonho. E mais à frente, não tanto na altura dele, conheci um senhor que saiu de Faial, que vivia em condições um bocadinho lastimáveis e era das famílias de 15, 16, 17 filhos, foi trabalhar duro. Ele diz que um dia teve a sensação que tinha perdido os dentes. Ele foi trabalhar duro para as linhas de ferro, que era um dos trabalhos mais bem pagos do Canadá. Ele levantava-se às 6 da manhã, 6h30 estava no trabalho até quase ao anoitecer. Mas depois tinha uma casa cá alugada, tinha a sua casa, tinha uma vida estável, deixou os seus filhos bem. Mas ele diz, as pessoas nem sabem que muitas vezes era um pote de leite, uma canastrazinha, era um
pão e metia lá dentro o pisto de marmelada, o mais barato que comprava no supermercado. Chegava à casa, eu esgravatava uma sopa, que eu passava o dia inteiro, mesmo debaixo de neve, tudo naquelas linhas de ferro, e aquilo era um trabalho duríssimo. Nós aqui, Marta, valorizamos, eu chegou-me a dizer isto, nós aqui valorizamos o secretário, o bancário, o engenheiro, o senhor que está no escritório, lá valoriza-se o trabalho duro. Quem quer ganhar dinheiro é um bancário, é um homem que está nos rufos, é um homem que está a trabalhar dias inteiros nas construções civis, como eu trabalhava 14 horas, Marta, 14 horas, para vir fazer o mineiro para o Faial. Para regressar à terra. Para regressar à terra. E, falaste muito bem aí, o Thomas focou isto também no texto que a gente viu, e essa questão dirijo aos três. Porquê é que vocês sentem que havia esta necessidade de chegar aos Açores e mostrar essa exuberância, e mostrar este dinheiro, mostrar este enriquecimento, estas conquistas que foram feitas? Que fui, que venci. Primeiro que tudo, Tânia, é assim, cada ilha dos Açores tem um cognome para a ilha. Portanto, São Miguel são os coriscos mal amanhados, não é? Mas são as pessoas que trabalham. Não é? Os São Jorge são os patacos falsos, porquê? Porque na altura que foram assaltados, derreteram os sinos das igrejas e fizeram um pataco. Criaram Não valia senão os São moeda. Jorge, por isso são patacos. Nós, açorianos ou terceirenses, somos conhecidos pelos fidalgos falidos. Pensava que eram os rabos tortos. Não. Rabo torto é através da casa do coma. O nome, primeiro, somos apelidados de fidalgos falidos. Porque se repararem, isto é uma coisa que se vê aos olhos vistos, uma festa qualquer que haja aqui, não é? Tu vês um terceirense, seja de verão, seja de inverno, seja de onde é que a festa está lá, pum, onde é que é o foguete, onde é que é o touro, não é? E pode estar a morrer de não ter nada, mas naquela hora verastes como pudeste ou como quiseste e mostrastes. Portanto, são os tais fidalgos felizes, demonstram uma coisa que não têm. Pronto. E como já falei aqui da outra vez, dos imigrantes que foram daqui para a América, que comeram o pão que o diabo amassou, outros que não tiveram sorte na vida, com muitas razões, que para agora não vale a pena chamá-las, em que, quando vinham cá, levantavam dinheiro no banco, porque estavam na América há 14, 15, 20 anos, não é? Já tinham lá filhos, não vinham cá, pá, na posse, na tenho, não sei o quê, vinha cá, como aqui diz, gastar umas moedas, pagar uns copos, para dizer que tinham. Pois. E na realidade não tinham. Levava um ano a pagar. Eu tenho uma teoria para isso. Eu não sei se tens também alguma teoria, Thomas, porque é que isto acontecia. Eu tenho a minha tu teoria primeiro. também. Avanço com a minha teoria? Sim. Sim? Ok. Então a minha teoria é o seguinte, eu acho que ser-se imigrante é sempre muito difícil, sair-se das nossas origens, da nossa terra, e quando se sai de cá, é claro que o objetivo é ser-se bem sucedido, que é para compensar, não é se desraizar, é sair da nossa raiz, não é? Compensar esta saída de cá, deixa lá que seja bem sucedido. E uma forma, de quase como uma estratégia de superação de ok, eu fiz bem ter saído de cá, ou pelo menos na percepção dos outros, ele fez bem ter saído de cá, é mostrar alguma riqueza, é mostrar alguma superação, é mostrar efetivamente que foram bem-sucedidos na sua decisão. E então, uma forma de não haver questionamento e alimentar a percepção do outro que, epá, a decisão de migrar é boa, é também fazer isso. Mesmo que eu tenha que ir buscar dinheiro que não é meu, mas é uma maneira de eu fugir às perguntas incómodas de como é que é viver lá fora. Se eu estou-te a pagar copos, é claro que viver lá fora é bom, não é? Se eu venho vestido desta forma e se eu falo do carro que tenho lá e da casa que tenho lá e mostra que eu estive bem, então eu acho que é uma forma, quase como uma estratégia de superação também de ajudar a compensar aquilo que é a dor
sair das nossas raízes. Emigrar não é só ganhar, também se perde, não é? Portanto, uma pessoa toma alguma vez a decisão de sair, tomou nos anos 50 ou 60, lá se fixou em Colônia ou em Paris ou não sei, e deixava atrás familiares, homens muitas vezes deixar mulheres atrás e pronto, vou trabalhar um bocado para melhorar a casa, mais 2 anos para o carro, mais um pouco e depois, portanto, nunca mais regressam. Entretanto, vem a mulher, nascem filhos, a certa altura, portanto, os filhos muito mais franceses e alemães, e depois o pai e a mãe querem regressar e o filho diz nem pensar. Portanto, são várias situações de separação. Agora, eu não posso censurar ninguém por ter escapado à miséria, em especial em situações em que não havia saídas coletivas. Agora, emigrar também é sempre uma coisa positiva, no sentido de ganhar experiência, de alargar horizontes, eventualmente poder aproveitar conhecimentos adquiridos lá fora no regresso. Agora, o importante é que a imigração tem de ser uma opção e não pode ser uma obrigação, imposição, e não pode ser uma válvula calculada pelos responsáveis políticos. Se não estás bem, podes sair, aqui fica tudo na mesma. E aqui, peço desculpa, tivemos na década passada os anos de chumbo da Troika, com o governo a chegar a sugerir a certas pessoas que emigrassem. E houve situações incríveis que creio que nunca foram devidamente avaliadas. Portanto, havia imensos jovens a viver a precariedade, sem perspectiva. E não era só viver em casa dos pais, não ter dinheiro para a casa própria, era não ter perspectiva para fazer a vida, para estabelecer uma relação, para ter filhos, se era o desejo. E daqui a 30 ou 40 anos, podemos ter uma situação trágica, podemos ter uma geração troika nos lares da terceira idade, uma geração troika que não teve filhos, que não tem netos, logo ninguém visita, simplesmente porque a precariedade, a incerteza se prolongou, no caso das mulheres, para além do limite biológico. E deixe-me dizer aqui só mais 2 coisas. Uma coisa que me preocupa imenso é ver imigrantes, e não só portugueses, lá fora, a votar já em partidos xenófobos. É uma coisa altamente preocupante. O presidente da República, Jorge Sampaio, lembro-me de eu ter ouvido dizer: nós devemos receber os imigrantes como queríamos ver os nossos imigrantes lá fora recebidos. E, olha, infelizmente, a imigração tornou-se uma realidade, foi uma realidade durante tantos anos. Continuamos aqui em Portugal com salários muito baixos e não sei. Tens aí mais um ponto, não era que querias lançar mais uma pergunta? Avança. É? Ok. Aqui também no teu texto, Thomas, tu falas sobre a imigração, não é? Esse acolhimento que tu falaste agora, de acolhermos também quem quer se residir e montar, não é? A sua casa, a sua morada aqui nas nossas ilhas. E falas na imigração por motivos laborais, aqui muito associada à construção civil, à hotelaria,
Mas falas também na imigração das pessoas mais ricas, mais abastadas e que vêm procurar aqui também algum subterfúgio, não é? Daquilo que são as grandes cidades e aqui uma tranquilidade que as nossas ilhas conseguem oferecer. E era um bocadinho sobre esta imigração também que eu queria falar. E se calhar vamos começar por falar na imigração de quem vem cá, quem já tem alguma capacidade financeira e que escolhe as ilhas como sítio para sofrerem das suas reformas, para sofrerem aqui também de um espaço para darem continuidade aqui à sua vida fora, muitas vezes, das grandes cidades e das metrópoles ou em países com outro tipo de aceleração, digamos assim. Nós ouvíamos aí há anos atrás, não muitos, ouvíamos falar nos imigrantes que iam trabalhar para a Alemanha, para a França, para a Suíça, para a Inglaterra, não sei o quê. O que é que nos chegava cá pela televisão, pelos jornais, não sei o quê, era os maus tratos que os imigrantes tinham naqueles... Uma sobrevivência, não era viver, em lugares muito precários, muitas vezes não recebiam, outra vez eles tiravam os passaportes e os papéis, eles não podiam nem sequer falar com ninguém, pagavam aquilo que queria quando pagavam, e a gente dizia, pá, não sei o quê, para estar para ter que vir. Agora, há coisa de 20 anos, vamos pôr, começámos a ter imigração. E se a gente reparar bem, porque para quem conheceu, como eu também conheci, fez-se o mesmo aqui, ou está-se fazendo o mesmo aqui. Está-se fazendo o mesmo aqui. Então aqui está a falar desta imigração laboral, não é? Sim, sim. De quem vem à procura de trabalho. Trabalho. Quantas pessoas que vêm, monetariamente, que estão bem e que vêm... Mas então vamos fazer o seguinte, José, já que falou dessa imigração laboral, vamos continuar essa linha de raciocínio. Sim. E estava então a dizer, efetivamente, que nós, Portugal, à semelhança do que o Thomas estava a dizer, pecamos no acolhimento que damos muitas vezes a esses imigrantes que vêm numa questão de forte sobrevivência e que encontram aqui condições bastante difíceis e dificultadas à sua prosperidade, não é? Na minha perspectiva, há duas formas da precariedade dos imigrantes que vêm. A pequenez da ilha, já é porque se eles vêm num país grande, podem até passar mal lá no seu país, mas é um país grande, não é? Vem para uma ilha pequena, em que toda a gente se conhece e sentem-se um pouco à margem da gente. Segundo, é a maneira que nós os recebemos aqui, porque é muito bonito a gente falar quando a gente nunca saiu daqui e nunca foi imigrante, quando a gente recebe aqui. Eu sei de quando vieram para cá os primeiros russos ou daqueles países do leste. O que é que eles vinham para cá fazer? Eu conheci na construção civil a ganhar uma miséria engenheiros de ferro, daquelas minas de ferro, daquelas fábricas, daquelas coisas. E aqui, sabes onde é que eles dormiam? Dentro de um contentor. E muitas vezes chegavam ao fim da semana e não recebiam. Pois. Eu digo isto porque se passou na minha frente, não é? Eu, como eletricista, andava aí, trabalhava em dia e depois vi. Inclusive, há uma casa na Terra-Chã, há uma casa feita na Terra-Chã, talvez seja das casas melhores que tem na Terra-Chã, lá dentro na Canada do Boi Negro, ou lá como é que se chama aqui, que é a Quinta do Boi Negro. Isso mesmo. Pronto. Isso eu estava a esperar. Em que veio um ucraniano, não sei se já estava cá, se foi mandado buscar, não faço a mínima ideia, então isso eu não posso falar, veio para cá cortar pedra, uma máquina com uma serra que ele comprou muito grande em segunda mão em Lisboa. Ele teve cá a cortar aquela pedra toda para aquela casa, que é um casarão, não é? De verão e de inverno, que ele teve lá não sei quantos anos a cortar pedra para aquele senhor, e dormia no contentor. De inverno e de verão. E se calhar chegou ao fim do mês, ou ao fim da semana, ou não sei qual era o contrato, e o dinheiro não chegava. Pois, um país com
tantas pessoas que viveram tantas situações de abuso lá fora, não pode permitir isso. Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, tocou num ponto que eu acho. Eu não concordo com os votos nos partidos de cá ou no governo, para o governo de cá, sei lá, para aquilo que for, da pessoa que está na América, que nasceu na América, que está no Canadá, que nasceu no Canadá, que nasceu no Brasil, que nasceu não sei o quê. O que é que eles sabem de nós aqui? O que é que eles conhecem daquela gente a nasceu que veio na televisão? Para depois poderem votar em pessoas que a gente não consegue, a gente não vota lá no Canadá nem na América, nós aqui não podemos votar lá nos presidentes, porque eles têm que vir votar aqui na gente. Por exemplo, vou falar num partido do pior que a gente tem agora, na minha perspectiva, que é o Chega, não é? Em que, ainda estas últimas eleições, teve não sei quantos. Quem é que aquela gente conhece para isso? Se eles vierem para cá, eles. Imigrantes para a rua, que eles próprio, com a sua própria boca disse, imigrantes para a rua, e ciganos para casa, e ciganos não sei para onde, não sei das quantas. Não é? E esses imigrantes que estão lá fora, que são portugueses, votar em quem? Como? Para quê? Porque eles não têm a realidade. Se receber cá as outras pessoas, a gente ouvia, antes de receber essas pessoas, ouvíamos o que os imigrantes passavam lá fora, não recebiam, não tinham coisa para comer, não tinham lugar para dormir, não tinham essas coisas todas. Ainda eram espancados e não sei das quantas. Os portugueses aqui, não quer dizer que sejam todos, mas tem alguém que faz isto nas ilhas todas, estão a fazer a mesma coisa. Quando eu apanho, por exemplo, vamos pôr assim, eu apanho na minha casa um pedreiro que veio da Ucrânia. Quem veio da Ucrânia diz da Jugoslávia, de onde quiser. Não tem onde caia, não tem onde vai a morar. Eu arranjo-lhe na minha casa, lá atrás, no quintal, uma barraca qualquer, e ele fica lá naquela barraca, não é? E eu contratei com ele, vamos lá ver, 50 contos, 50 euros por dia. Disse, não, mas aqui tu vais ter que tirar para pagares a renda da casa, a luz, a água, a comida, não sei o quê. E vais trabalhar horas, não sabes. E quando tu podes abrir a boca, não podes, porque eles têm tudo na mão. E a gente busca queixas dos outros lá fora. E aqui estamos a fazer a mesma coisa. Na realidade, isso, para mim é duríssimo ouvir isso. Mas e fiquei muito chocada com aquelas notícias, nesse caso foi em Portugal Continental, agentes, não é, agentes da polícia, da GNR, que estavam a fazer escravatura. Isso chocou-me imenso, não é? Pessoas que deveríamos confiar e que são elas próprias que perpetuam aqui cenários de... Porque são as pessoas com um imigrante, de desumanização. Com um imigrante qualquer, que está aflito, a mesma exploração de mão de obra. Se encontra pelo caminho uma autoridade da polícia, da GNR, seja onde for, é natural que o aborde e pergunte alguma informação. Não está à espera que naquela pessoa vai encontrar o extorcador e vai estar a extorquir o dinheirinho ou fazer. Porque é assim. Toma-se. Não, pronto, temos imigração porque há procura, porque há necessidade de mão de obra e evidentemente nem todas as forças políticas, forças económicas estão interessadas em ter condições legais, porque há sempre quem ganha com a imigração ilegal. E é isso. Eu acho que esse lado da moeda é muito evidente, mas eu hoje sou muito comunicativa. E se há um grande setor aqui na ilha que está a abranger uma área muito grande de imigrantes, é os nossos transportes públicos. Nossas urbanas, nossos autocarros, os minibuses. E eles vieram sozinhos, estão a ter um sucesso gigantesco, estão a adorar a ilha, são de uma simpatia, algo fenomenal, mas uma simpatia absurda, e já conseguiram trazer as suas famílias também a este lado. Maravilhoso, este lado maravilhoso também. E eles dizem o que tinham num país enorme, como referiu aqui o José, era tão pequeno, tão insignificante, um grão de areia tão grande, mas ao mesmo tempo tão minúsculo, que aqui encontraram o paraíso.
E eu contato com vários, ainda hoje tive com um na brincadeira da Urbaninha com os óculos escuros todos fashion e disse, pá, quem te vê, pá, tu estás um gatão, não sei o quê, no bom sentido da palavra. E ele, pá, não estou. Eu, mudou muito a tua vida, a minha vida e a da minha família, mudou 100%. Portanto, também acho que já há aqui um acolhimento na ilha, porque eu lembro, os mestres que fizeram a minha casa, foi através de outra, quando foi para o Abalter. Fomos sinistrados e era tudo gente de continente. E depois, eles da minha fizeram mais 3, porque gostaram muito do trabalho da minha, foram falar com eles. E o próprio empreendedor teve a preocupação que veio com a sua equipa e arranjou alguns que também eram daqui da ilha, mas a maioria era de continente. Teve a preocupação de arranjar uma estadia, uma casa. Mas uma estadia condigna. E agora, há relativamente pouco tempo, estava lá a minha tourada e sinto bater à porta. Era ele e a esposa e a família que tinham vindo de casa aos Açores. E dessa gente que veio cá, tem 2 casados, um está no Canadá, o outro casou cá, já tem netos, dos que fizeram a casa dos meus pais. Também não foi só o negativo, também houve muitas pessoas que souberam acolher quem cá veio. E tanto souberam que eles Que as pessoas vão-nos bater à porta quando regressam, E não ficam é? felizes. As pessoas merecem essa oportunidade. Há Também uma coisa, Marta, que é assim. Tu se reparares, quem recebe e quem acolhe e quem dá a mão a um imigrante que vem para cá ou um trabalhador que vem para aqui trabalhar, porque se tu se reparares, não sei se tens na memória isso, após o sismo de 80, tínhamos aqui uma firma que só trabalhava com pretos. Eu, como condutor, na altura dava na Saltran, fazia transporte daquela gente, eles ficavam 100, 150 numa casa que só viste. Tinha uma cantina, um refeitório, muitas vezes a gente aquilo ali era como assim, nos acuda, até que eles um dia revoltaram-se, queriam ser dinheiro, queriam as suas coisas, não sei o quê. E porque vem a tal história, quem acolheu são os teus pais, foi eu que fiz vários amigos de várias bandas, nunca vistes essa gente que esteve na tua casa, ou noutras casas, ia bater à porta de um senhor doutor que ele esteve lá a fazer a casa, e que ele abriu a porta que tinha saudades dele. Nada. Não. Somos nós cá, da mesma, ou seja, do mesmo bloco, e monetário e não sei o quê, que damos a mão ao outro. Porque o açoriano, cada um com a sua maneira de ser, mas vou falar do Teixeirense, porque é o que eu mais conheço, somos, aliás, até que já fui avisado, entre aspas, mais de uma vez, que me dava demais o que me podia um dia acontecer, graças a Deus nunca me aconteceu. Mas a gente tem que pôr as coisas desta forma. Eu acolho, faço, mas quem pode não está interessado, nem quer saber se ele está a passar mal, se está a passar... Ele quer... É os seus interesses. Epá, tu tens que fazer isto, 15 dias, é X. Olha, pá, aqui não gostei, dou-te só X. E tens aqui o teu papel, mas o papel está aqui, é meu. Se não fizeres, não tens boca para abrir. Por isso é que ainda há pouco tempo, no Alentejo, foi descoberto lá dentro de uma quinta, não sei lá onde, não sei quantos trabalhadores de leste a viverem. É da escravatura, exploração a gente viu, de mão de obra. É uma vergonha aqui. E a gente está a falar aqui não só na condição daquilo que é o rendimento, mas a gente está a falar mesmo de maus tratos físicos. Exatamente. Principalmente, é uma das coisas que me chocam muito, principalmente as mulheres. Eu sei... Dá muito tráfico humano. Eu sei eu tenho uma rapariga que foi professora, talvez pela tua altura, estavas no liceu, que a Andréia trazia essas professoras todas para a minha casa, que era uma Maria Manuel, que ela agora trabalha nesta coisa do tráfico humano. Agora está, o marido é nascido pela Áustria, o que é que ela está lá. A gente sempre falou muito, e a última vez que a gente se viu foi lá fora. E ela diz,
Porque é assim, já chegou a vir aqui para a terceira, porque eu sei, vinham trabalhar para casas, não sei para quê, para uma fábrica, não é que a gente vê aqui fábricas, não sei, mas a pessoa não sabe, vai, não é? Tira uma fotografia, não sei de onde, e manda para o senhor, vais trabalhar para esta fábrica, o que é que tu sabes fazer? Não sei. Chegas cá, não. Agarrou, ficou-te com o teu papelinho, e tu vais para ali, para a prostituição, para isto, para aquilo, para aquilo. E ela não pode abrir o bico. Quem diz ela, diz ele da mesma forma, de outra maneira. Mas, principalmente, as mulheres foram, talvez ainda sejam, não sei, mas foram no princípio, depois de 80, depois do aval daqui, veio muita gente para aqui, e especialmente mulheres, foram muito escravizadas aqui. É duro. Thomas, queres acrescentar alguma coisa? Está ok? Acho que está. Tá. Então vamos voltar, então vamos falar sobre esta outra vertente da imigração, que é a imigração das pessoas mais abastadas e que decidem escolher as nossas ilhas para virem viver. É tal reverso da moeda em que o nome dos Açores que vão levar lá fora, na BTL, não sei o quê, coisas daqui, coisas dali, que vive aqui, as vaquinhas felizes e não sei das quantas, eles sabem que isto aqui que é um paraíso para eles, não é? Que vivem naqueles mundos que têm muito dinheiro, mas lá não tem mais nada para eles, então vêm para aqui, compram não sei o quê e vivem. Vêm fazer isto que está aqui escrito, que é pura realidade. É eu não poder, como eu não posso competir com ele, eu posso comprar uma casa. O meu filho não pode comprar uma casa, porque não, estás a compreender? Portanto, por um lado é bom que trouxeram, sim senhor, tudo muito bem, ok. Aí estou plenamente de acordo. Agora, daí vem a ver o que é que eles vão fazer. Aliás, até no mercado imobiliário já existem casas, só pode ser casa para imigrante. Exatamente. Não é? Já Concordo no catálogo contigo. quase que já isto é casa para imigrante. Porque não há forma Não. de nós portugueses chegarmos aos valores que pedem por determinadas casas. Mas eu acho piada porque é interessante. Eu conheço muita gente que fez isso, ingleses, franceses, nos altares há zonas já mesmo com várias pessoas que emigraram para cá, plantam, fazem cultura biológica, adoram estar aqui e dizem que estão a ter uma extrema qualidade de vida. Mas a integração deles na sociedade é interessante, porque eles tentam saber as nossas culturas, as nossas raízes, gostam de falar connosco, querem viver num país, mas inteirar-se dele, o que também é muito interessante. Isso aí é outra migração. Isso é outra migração. Depende. Agora, eu acho que temos de ver aqui um pacote. Turismo e imigração de pessoas com mais meios financeiros. Portanto, deve estar tudo no mesmo pacote. Temos em Portugal, em algumas zonas, já mais turismo do que aguentamos. Nos Açores, já há ilhas sem natureza suficiente para o turismo tanto em massa. turismo. Sim, exatamente. Agora, diz-me uma amiga que quer alugar uma casa, arrendar uma casa, ou comprar uma casa. Um proprietário quer vender uma casa em condições miseráveis e ela diz que não. E ele diz, ok, não há problema, eu faço umas obras e vendo por 3 vezes o valor a um americano. Agora, o que é que faz o poder político? Tivemos o regime dos residentes não habituais, portanto, reformados de outros países que se fixavam em Portugal, não pagavam IRS durante 10 anos, creio que agora pagam assim 10%, alguma coisa assim, e pessoas com certas profissões qualificadas pagavam uma taxa fixa IRS de 20%. Então, vieram reformados da França, da Suécia, não sei o quê, pessoas a receber reformas com as quais vocês cá só podem sonhar. E o que não pagavam impostos dava perfeitamente
Claro. Comprar casas bonitas. Exatamente. Portanto, é tudo feito. Nós deixamos metade dos nossos ordenados para o governo. Não, mas é que a gente vai ver, por exemplo, a realidade está aqui. Vais ao Pico. Eu ainda há 2 anos estive lá com o pessoal do continente que veio cá, que são os meus amigos, e fui com eles a São Jorge, e ao Pico e ao Faial. Vais ao Pico. Aquelas casas que estavam degradadas, não é? Vieram muitos holandeses, compraram aqueles terrenos lá, fizeram as suas obras lá, porque, por exemplo, as reformas deles, de lá aqui, é uma maravilha, não é? Pronto. Eles trazem um sentido. Estes que compram uma casa e que fazem culturas e que preservam a natureza e até plantam ainda mais árvores e fazem outras coisas. Ok, sim senhor. Não é esse turismo que a gente estava a dizer, não é esse imigrante que estamos aqui a falar, que comprou cá uma casa, que vem usufruir daquilo que eu estou a fazer, não é? Daquilo que eu preciso, e não posso porque ele pôs a fastia numa altura porque tem, não é? E o governo não se preocupou, o nosso governo não se preocupou connosco cá, mas sim com eles. Porque tu não podes comprar, por exemplo. Neste momento não sei, mas eu falei com o meu neto outro dia, ele está a pagar uma renda, eu por mim acho um bocadinho, para o sítio que é, alta, e falei disso, que o governo agora não estava a levar os tais 10% para comprar, levantar dinheiro no banco, não precisas dos 10%, não sei o quê. E depois ele disse, avô, é verdade que não se paga agora, mas a gente depois vai pagar mais, por exemplo, se eu levantei para pagar em 20, se aqueles 10% dos que eu levantei são mais 20 ou 30 mil euros, eu vou levar mais 10 ou 15 anos a pagar porque eles não me vão dar. Eles diluem depois na... Exatamente. Enquanto que vem uma pessoa, claro, que teve bem na sua vida, por exemplo, eu vou falar de uma pessoa que é da Alemanha, o Thomas, que a mulher é enfermeira, que mora ali na Serretinha. Eu conheci o Thomas quando veio para cá com uma carrinha e recebia turistas da Alemanha, porque aqui falava-se pouco alemão, não é? A não ser pessoas que... Ele ia para as ilhas, na altura tinham barcos e iam, agora temos aqueles pequeninos que estão. Ele levava. Fez uma casa na Serretinha, maravilha. E eu perguntei-lhe a ele, porque sou amiguíssimo com ele e com a Margarida, a gente cresceu ao lado uns outros ali em São Lázaro. A casa que era do Dr. Armas Velho, para cima, quem mais a subir. Ele disse, tu na Alemanha, com o dinheiro que tu tens, que recebes, com a tua reforma de recebes da Alemanha, fazias uma casa idêntica a essa na Alemanha? Ele disse, nem pensar. Nem pensar. Não é possível, não é? Mas também gosto de pensar um bocadinho, ok, é claro que isto tem um reverso de tornar realmente para quem vive cá as coisas não incomportáveis em termos financeiros. Por outro lado, também estamos a falar muito daquilo que são os neo-rurais. Isso faz-nos também pensar um bocadinho que as pessoas começam a privilegiar cada vez mais a natureza, cada vez mais o sossego. Exatamente. Elas dizem muitas vezes, e falam comigo, geralmente senhoras com lá a loja, que são excelentes clientes, e até muitas começaram-se a dotar das suas próprias mãos para fazer o seu próprio trabalho, as suas costinhas, os seus almofadões, as suas toalhas, acho disso. E elas dizem que é absurdo a grande qualidade de vida que temos aqui. Exatamente. Porque não estão para continuar naquela azáfama, naquela fumaceira, naquela poluição, que mesmo reformadas para tudo o que precisassem tinham que fazer um corre-corre. E até preferem pagar um seguro extra, mais avançado, para poderem ter aqui condições de saúde e isso, que não as põe em risco, que é muito mais compensatório com a vida horrível que tinham na sua reforma lá fora. E o isolamento. Aqui tens centros de convívio, aqui tens festas nas sociedades, aqui tens uma amiga que leva um festival de sopas, tens a vizinha que faz uma coisa diferente e bate à porta. Totalmente outro conforto de vida. E não abdicam, não abdicam. Não, mas aqui pagam os filhos para virem para cá, mas não querem voltar lá. Não, mas não estou a dizer que esta gente não é está-se aqui que percebi da Tânia, é falar daquelas pessoas que vieram para cá comprar por preços exorbitantes que aqui ninguém consegue comprar. E depois é assim,
tem aquela coisa que depois eu tenho a minha casa, tu vendeste a tua a um holandês por X, não é? A minha é idêntica à tua ou um pouco, mais ou menos. Se me aparecer aí, ou agora chega lá um português à porta, não, já tenho um contrato. Não tenho contrato nenhum. Já tenho um contrato com um holandês que me dá X. Não é? E as coisas como a gente não consegue chegar lá. Não conseguimos chegar lá. E vai ficar para pior. Há regiões em Espanha onde já ouvimos reivindicações no sentido de proibir a compra de casas por não residentes. Claro. Agora, aqui temos o direito comunitário, portanto, se Portugal fizesse coisa assim, levava porrada em Bruxelas, portanto, alguém diria isso é liberdade de movimentação, de liberdade de limitação geográfica. Escolha. Pessoas e capital, etc. Portanto, nisso, Eu sei. no atual quadro legal, não podemos fazer nada. Não, eu sei que não há país nenhum que consiga sobreviver sem imigração. Porque o Canadá cresceu, é um país, para quem quiser trabalhar, como eu já disse, para quem quiser trabalhar é uma maravilha. A América hoje já está daquela maneira, como o Trump já está daquela forma, mas nunca quiseram trabalhar. Quem é que a gente fomos daqui para lá trabalhar o quê? Limpar casas de banho, porque eles lá não querem, porque tinham, não sei o quê. Agora é capaz de eles calhar querem, não é? Pronto. O Canadá é a mesma coisa, é igual. E do outro dia vi um programa na televisão que fiquei assim, a gente não repara, não bota sentido isso aqui. A gente está a vestir roupa que vamos comprar ao chinês, não é? Em que aquela peça de roupa foi feita por uma criança de 8 anos, ou 7 anos, ou 6 anos, ou não sei desde quando, e que não ganha para comer. Ganha 8 euros por mês. E a gente aqui, vamos lá comprar aqui, não sei das quantas. Quer dizer, a gente tem que saber o que é que a gente está a pensar. Eu não sou contra a imigração. Imigração para cá. Não sou que a gente sempre fomos um país de imigrantes. Sempre fomos procurar o sonho de viver melhor, dar aos meus aquilo que não tive, num país qualquer, seja na Alemanha, na França, na Inglaterra, seja onde for. Portanto, quando a gente recebe o imigrante cá, temos que também pensar que os meus pais também foram para o Canadá imigrados. No entanto, uma curiosidade linguística, as pessoas de países mais pobres, muitas vezes com pele mais escura, que vêm cá ganhar o seu dinheiro, são imigrantes. Agora, muitas pessoas de países mais ricos não querem ser confundidas com essas pessoas, portanto, criou-se a palavra expats. Pessoas que vêm cá ganhar o seu dinheiro são imigrantes, pessoas que vêm gastar o seu dinheiro são expats. Não. Eu continuo a dizer. Portanto, estive uma vez, fui convidado a um encontro de expats na Marinha de Cascais, portanto, só pessoas brancas, todas bem vestidas, etc. Portanto, temos essa linguagem discriminatória. Isso Há é uma muito coisa que a gente interessante. tem que ver, por exemplo, a Tânia vai para a América, ou vai para o Canadá, ou vai para a Alemanha, ou vai para a França, ou falas a língua deles ou vais cair na sarjeta. Enquanto com um canadiano, um americano, um holandês ou aquilo que vier para cá, tu tens que saber falar a língua deles. Não, eu vou para a tua terra, tenho que falar a tua. Então vens para a minha, tens que falar a tua. A minha que fala, aqui não sou obrigado a estudar para que... Eu cá tenho nacionalidade portuguesa, mas falo português com sotaque, como vocês sabem, mas muita gente insiste em falar-me inglês. Agora, Eu sei. as mesmas pessoas não irão tentar falar as línguas de pessoas de países mais pobres. Não querem. Muito bem, a gente tem mesmo que terminar. E um conto deu aqui para Janelas de Conto Inter e dava para outras janelas também, por isso muito obrigada, Thomas, pelo contributo. Mais uma vez recordo aqui o livro de Thomas Fisher,
E passo a palavra agora para vocês para os beijinhos finais. Thomas. Bem, muito obrigado já. pela honra. Chegamos ao outro. Gostei imenso e aprendi algumas coisas que deviam estar no livro. Muito Marta. obrigado. Mais uma vez foi um prazer estar com esta dupla e vamos tentar que isto chegue longe. Eu sei que chega. Que as pessoas mudem um pouco a sua mentalidade, tanto governamental como as próprias pessoas, no geral, para que todos possamos, aqui e fora daqui, ter um mundo melhor. Muito bem, obrigada, Marta José. Eu sou da opinião de nós recebermos quem nos visita ou quem quer cá viver, porque achou que isto aqui era um sítio ideal para eles viverem, criarem os filhos e essas coisas todas. Sou plenamente de acordo. Não sou muitas vezes a favor de certas, mas não são eles que têm a culpa, porque não são eles que fazem essas leis. Agora, que eu sou a favor das pessoas que virem para cá, porque a gente tem muito aí, muito para ver, tem muito lugar deserto que é preciso, casas, e vamos para freguesias aí do norte e não sei o quê, tem muita casa que está caída, que precisa ser levantada, e aqui nós cá não temos dinheiro temos para essa isso. forma. Então são eles que vão fazer. Portanto, eu acho que Ok. Então, só como mensagem final, vamos então todos ter morada, berço de acolhimento de quem nos visita e de quem vem cá também criar as suas raízes e plantar as suas sementes. Até para a semana.